Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu curso de Direito Penal. Hoje iniciaremos a terceira aula e o tema é as fontes do direito penal, certo? Vamos lá iniciar a aula. Eu me chamo Leonardo Ramos, né? Para quem não me conhece, Leonardo Ramos. Iremos hoje destrinchar fontes do direito penal. Fontes do direito penal. Certo? Da onde é emanado o direito penal? Como surge o direito penal? Como adentra no ordenamento jurídico? Então, vamos falar aqui das espécies do direito penal. Espécies de fonte do direito penal. Espécies. Então, nós temos aqui, relativo à produção, né? Fonte de produção. Fonte de produção. Fonte de produção e a fonte imediata e imediata. Certo? Aqui, com relação à produção, a regra é o quê? No artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, olha só, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, descreve que compete privativamente à União legislar relativo ao direito penal. Compete privativamente, compete privativamente. Depois eu continuo aqui. Privativamente a União relativo a legislar aos temas do direito penal. Compete privativamente à União, certo? No entanto, nós temos aqui uma exceção. Excepcionalmente, no artigo 22 aqui, no artigo 22, parágrafo 1º, mediante lei complementar, mediante lei complementar, o Estado membro, o Estado da Federação, o Estado membro poderá legislar no que concerne às normas específicas. Certo? A grosso modo, galera, compete à União a legislar ao tema direito penal. É competência da União. Excepcionalmente, mediante lei complementar, o Estado membro poderá legislar no que concerne às normas específicas. Leonardo, me dê um exemplo. O trânsito local. O trânsito local
de determinada cidade que tenha algum fluxo, alguma dinâmica que necessita de uma legislação para disciplinar determinados comportamentos, certo? Tranquilo? Mas, a grosso modo, é a União que é responsável da produção das normas no que concerne ao direito penal, certo? A União. Vamos aqui com relação às espécies, olha só. Espécie imediata. Imediata. Nós temos aqui no artigo 5º, olha só, o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, disciplina: não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem culminação legal. Olha só. Não há crime sem lei anterior que defina. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem culminação legal. Pena sem culminação legal. Olha que interessante, pessoal. Nós temos aqui o princípio da legalidade, né? Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem culminação legal, certo? Aqui nós temos que a lei é que irá descrever as condutas comissivas, positivas e omissivas. Proibitivas vai regular o comportamento social. Tem este viés aqui, ó, a fonte imediata, de estar à disposição das pessoas da sociedade com relação a condutas, comportamentos proibitivos, comportamentos que é permitido, certo? Então, é a lei que irá regular, que irá impor, que irá ter este compromisso de divulgar o comportamento na sociedade, o comportamento legal, o comportamento lícito, ilícito, o que é permitido, o que não é permitido, certo? Tranquilo? Vamos lá para a fonte imediata. Fonte imediata. Nós temos, olha só, os costumes e o princípio, os princípios, né? E os princípios gerais do direito. A grosso modo, galera, é a lei que vai disciplinar comportamentos na sociedade. Agora aqui, com relação às fontes imediatas, que temos aqui o costume e os princípios gerais do direito, não terão impacto. Por quê? O costume não pode revogar lei. A lei só pode ser revogada por outra lei. Vou colocar essa observação aqui, ó. A lei só pode ser revogada por outra lei. Logo, o costume não revoga a lei. Mediante comportamentos que vai se normalizando na sociedade, que vai estando assim, entranhados na sociedade, na dinâmica social, aí o legislador, mediante aos seus representantes, pode disciplinar um costume e adentrar na norma jurídica, certo? Mas assim,
É a lei que tem como fonte cristalina de regulação do direito, certo? E o costume, como eu falei para vocês, mediante assim, um comportamento que vai se enraizando na sociedade, pode os representantes, tanto os deputados, os senadores, e com a sanção presidencial, colocar um costume que está, sendo muito recorrente na sociedade, se tornar uma lei, certo? E os princípios gerais do direito, que também é uma fonte imediata, mas não tem um impacto como a lei, certo? É isso. Obrigado e até a próxima aula. Valeu!